Eu tava de boa navegando pelo YouTube até que a plataforma me recomenda o podcast do Gabigol no Podpah. Aí eu disse, vou assistir, deve ser bom, né? E meu Deus do céu, eu me enganei muito. Como eu não posso mostrar os clipes do podcast, então eu vou dar uma resumida bem breve. Resumindo, o Gabigol tava falando de como ele gosta do futebol feminino e como o futebol feminino vem evoluindo nos últimos anos, até que o Igão simplesmente fala de Corinthians do nada. Mas Lack, qual é o problema de você falar do Corinthians no podcast? Não tem problema nenhum você falar do Corinthians no podcast, desde que você não seja um insuportável que nem o Igão foi, né, meio da entrevista com o Gabigol. É sério, ele ficava toda hora interrompendo o Gabigol falando de Corinthians. Aí depois o Gabigol falou sobre o podcast com o Max Verstappen que eles fizeram, que ele ficou com inveja, aí o Igão ficou falando sobre o negócio do tamo competindo. E pra você que não sabe o que é esse meme do tamo competindo, o Igão, com todo o QI que ele tem de uma pessoa inteligente, perguntou pro campeão mundial se ele gosta de competir. Mas agora, voltando pro podcast do Gabigol, toda hora que o Gabigol tentava falar, o Mítico ficava forçando aquela risada. Meu, é capaz de eu falar cenoura e o Mítico dar uma risada do caramba. Aí eu só desisti do podcast e fui ver outra coisa. Olha, até o podcast que eu vi sobre o Sassá foi bem melhor do que essa bomba. E parece que o Podpah também faz os podcasts sem saber sobre a pessoa, meu. É meio estranho porque eles ficam boiando na hora que o cara tá falando sobre, sei lá, basquete. Vou dar uma explicação. Se eu chamar um atleta de basquete e eu não sei nada de basquete, o mínimo que eu deveria fazer é buscar mais sobre o atleta antes da entrevista. E cara, é o mínimo que vocês deveriam fazer. Vocês são o maior podcast do Brasil. Fizeram entrevista com o Max Verstappen, com um monte de celebridade e ficam agindo que nem criança. E vai por mim, eu realmente não me importo se vocês querem resenha no podcast e tal. Tá, pode ter resenha, mas pelo menos tentem fazer alguma pergunta formal. Porque pra mim, o que dá a entender é que eles ficam... A Red Bull tá patrocinando o podcast, pra que eu vou ficar fazendo pergunta? É só entrevistar o cara, faz qualquer coisa. E não me levem a mal, mas me dá uma impressão que os caras não são focados 100% no trabalho deles. Eles não, tão um pouco se lascando se o podcast é grande, eles querem ganhar dinheiro. Claro, não vou ser hipócrita aqui, porque todo mundo gosta de dinheiro, né? Mas pelo menos tentem fazer um esforço pra ficar bom. Ou ter algo produtivo, porque o podcast de vocês não tem mais algo produtivo. E pô, vocês conseguiram um público enorme e conseguiram uma baita ajuda do Flow para começarem. Vocês mesmos já falaram isso. Pense mais no público que está criticando vocês de maneira construtiva e melhore. Vocês são simplesmente o maior podcast do Brasil. E bom, esse vídeo foi apenas uma crítica ao Podpah, porque eu assisti os caras desde o começo. E eu espero que eles melhorem, porque eles são uma referência ao conteúdo de podcast no Brasil. E o vídeo vai ficando por aqui, e espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus e fui!